Olá, amigos e amigas. Eu sou a Elida Mara Carneiro, dando continuidade à série A Vida no Mundo Espiritual com a terceira parte do livro Nosso Lar. Quem não assistiu a primeira e segunda parte, acessem o canal Elida Mara Carneiro. Este é um projeto em parceria com o Projeto Imagem de Américo Sucena. Terminado o tratamento hospitalar, André Luiz recebeu um documento que lhe permitia ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e também no Ministério do Esclarecimento durante o período de um ano. Enquanto isso, Lísias ofereceu-lhe a própria casa para André Luiz morar. Minutos depois, estavam à frente de uma graciosa construção, toda cercada de um jardim colorido, e ao tocarem a campainha, uma simpática senhora os atendeu. Era a dona Laura, a mãe do enfermeiro Lísias. Ele morava com as duas irmãs, a Judite e a Yolanda. E Lísias também estava morando com uma neta recém-chegada, ou seja, recém-desencarnada. Depois de recebê-lo fraternalmente, eles entraram em ambiente simples, mas muito acolhedor. Ele relata, André Luiz, que a casa possuía móveis e objetos quase idênticos aos aqui da Terra. Existia também um enorme piano e sobre ele uma delicada harpa que lhe chamou a atenção. Depois de Dona Laura mostrar a casa, sentaram-se à mesa para a prece do fim de tarde. Lisas ligou um grande aparelho que passou a reproduzir uma música suave e uma grande tela que focalizava o parque hospitalar durante a prece. André, que estava sentado à mesa com a família de Lísias para receberem, para fazerem a primeira refeição juntos, e ele observa que primeiro eles faziam oração, após a oração, então foi servido um caldo, que ele fala que é um caldo reconfortante, com frutas perfumadas, e que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Dona Laura explicou que em alguns lares já dispensam por completo as refeições, mas que os trabalhadores que estão ligados aos ministérios da regeneração e do auxílio ainda precisam de alimentação para provisionar energias. No Ministério da Comunicação e no Ministério do Esclarecimento, há um enorme consumo de frutas, enquanto no Ministério da Elevação se consomem sucos e concentrados. Já no Ministério da União Divina, que é mais elevado, eles vivem apenas de água e ar. Quanto maior a ascensão espiritual, mais delicado vai sendo o processo de alimentação. Dona Laura explicou ainda que o grande alimento das almas é o amor. Que o amor está acima de qualquer união física. Falou das permutas magnéticas entre as pessoas que são afins e que para a criatura na Terra também essa permuta magnética, que ela descreve, ela também ajuda aqui na criatura na Terra para que ela não sucumba durante a jornada. Nisso tocou a campainha. Eram dois companheiros de Lísias, lá do Ministério do Esclarecimento. Adivinha o que eles foram falar? Eles foram convidar Lísias para um passeio no campo da música. Isso era um programa afetivo com as suas respectivas parceiras. Sim, os jovens levam as namoradas, as noivas para este passeio lá na colônia Nosso Lar. Dona Laura convidou André então para conhecer a neta recém-desencarnada ou recém-chegada na colônia Nosso Lar. E André estranhou porque a neta dela não estava presente à mesa com eles. Então, questionando a senhora Laura, ela explicou que a recém-chegada
trazia muitos pensamentos ainda viciosos e que esses pensamentos emitem fluidos, energias que são deletérias e que se misturam automaticamente ao alimento. Ou seja, os nossos pensamentos transmitem energias que podem, né, que são absorvidas no alimento. Em seguida, entraram no quarto de uma jovem que estava muito pálida e ela repousava em uma poltrona. Heloísa morrera de uma longa tuberculose. Sentia demais a separação da mãe e do noivo, achando-se a pessoa mais infeliz do mundo. E para consolá-la, Dona Laura disse que a sua mãe adquirira a doença pela longa permanência cuidando da filha e que em breve estariam com eles. Quanto ao noivo, logo soube dos médicos que não tinha cura da doença, aproximou-se de uma amiga, né, da Heloísa, que lhe levava flores todos os dias. Desesperada, Heloísa se sentiu traída e obrigou Dona Laura a dizer que o noivo é um homem comum e não tem a beleza do seu ideal. E é melhor que ele fique aos cuidados de uma amiga que mais tarde pode permitir o acesso dela ao coração dele. De volta à sala de jantar, André desejou mais informações sobre a organização, né, doméstica da colônia Nosso Lar. E Dona Laura, então, diz que os homens acham que o Instituto da Família está ameaçado. Não, o homem tenta copiar a estrutura doméstica das regiões espirituais mais elevadas e ainda não conseguiu, mas isso só vai acontecer muito vagarosamente. Em Nosso Lar, por exemplo, existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres, como de enfermagem, ensino, indústria do fio e também atividades próprias do espírito feminino. A atividade de cuidar de crianças, que é o trabalho que a dona Laura faz na colônia Nosso Lar, ela é tão importante que ela tem as horas de serviço contadas em dobro. André Luiz quis saber mais sobre o problema da colônia, da propriedade, né, lá na colônia Nosso Lar, ou seja, da moradia. Dona Laura explica que a propriedade é relativa. O que isso quer dizer? As construções, em geral, representam patrimônio comum e está sob o controle da governadoria. Mas as aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Nossa, tem que trabalhar no mundo espiritual para conseguir uma casa própria? O espírito que ainda não trabalha tem abrigo garantido. Mas os que cooperam, eles podem ter a casa própria. Isso mesmo. Nunca mais do que uma. E sabe quanto custa para ter uma casa própria na colônia Nosso Lar? 35 mil bônus hora. Já acompanhados, né, já acomodados na sala, então André Luiz quis saber se a dona Laura recordou as vidas anteriores, ou seja, o passado dela, logo após ela ter desencarnado e ter ido para a colônia Nosso Lar, ou se esperou o concurso do tempo. Dona Laura então conta que é preciso um grande equilíbrio para recordar as vidas anteriores, para recordar as experiências vividas. Quem lembra o crime cometido ou o crime de que foi vítima se sente muito infeliz. Portanto, só os espíritos seguros de si recordam espontaneamente as vidas anteriores. Indagada se recordou o passado de modo natural, Laura diz que ela e o marido, que já está reencarnado, tinham lembranças vagas do passado e que causavam uma certa perturbação neles. Então, eles foram consultar o Ministério do Esclarecimento e tiveram acesso às primeiras anotações das suas experiências passadas, abrangendo 3 séculos. E depois permaneceram um longo tempo em meditação, reflexão. Aí foram submetidos a operações psíquicas a fim de lembrar desse período. Notando que a senhora Laura entristecera
Quando recordou do marido, André Luiz perguntou: "O que me diz do bônus ouro? É algum metal amoedado?" E Dona Laura explica: "Não, é uma ficha de serviço. Ela funciona como um valor aquisitivo. Em nosso lar, o vestuário e a alimentação básica é garantida a todos. Mas os que trabalham, eles adquirem direitos justos de certas prerrogativas. Então, todos devem dar 8 horas de serviço nas 24 horas do dia, né? E a governadoria permite 4 horas a mais de esforço extra, ou seja, de horas extras. Quanto o serviço é muito sacrificial, exige sacrifício, a remuneração é dobrada e pode ser até triplicada. Como no trabalho das crianças, a remuneração é dobrada. Os quesitos também de assiduidade e de dedicação ao trabalho são levados em conta em nosso lar. Não é apenas ir trabalhar, mas é necessário se dedicar, ter assiduidade. E com a chegada de Lísias, André Luiz vai até o jardim da entrada da casa e comenta que nunca ter se sentido com uma tamanha paz. Ao que Lísias informa, existir um compromisso entre todos os moradores no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem na colônia nosso lar. E esse esforço de manter esses pensamentos no bem, pensamentos positivos, otimistas, transforma uma prece quase que perene, e daí nascem as vibrações de paz. Com a ajuda de Dona Laura e autorização de Clarencio, André Luiz foi encaminhado à presença de Genésio, um dos ministros da regeneração, e este o liberou para observar os cuidados de Tobias na Câmara de Retificação. Essas câmaras de retificação são localizadas no umbral inferior. Então, para isso, eles tiveram que descer uma vasta escadaria e entraram em um pavilhão. Haviam poucos servidores neste dia, pois muitos estavam em serviço nas regiões do umbral. Apenas Tobias, Narcísia e André Luiz faziam a visita hospitalar. Era a ala masculina e o odor do ambiente era desagradável devido aos resíduos de pensamentos inferiores mentais ali, nesses pensamentos mentais inferiores. E foi quando então adentraram uma câmara com 32 leitos. Eram sofredores com sono mais pesado que os outros. E eles eram espíritos que, quando estavam encarnados, só admitiam o nada após a morte. Achavam que morreu, acabou. Não tinha, a vida continua. Então, eles se converteram a vida dele em um constante preparo para o sono, um grande sono eterno. Tobias começou a aplicar os passos de fortalecimento em cada um, e após a operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir uma substância negra pela boca, né? Como se fosse uma espécie de vômito escuro e viscoso. Narcisa fazia o possível para atender, para limpar, mas André Luiz instintivamente agarrou os apetrechos e foi ajudar na limpeza. Lançou-se ao trabalho. E ninguém poderia avaliar a alegria que André Luiz sentia, né? A alegria do sublime médico recomeçar a educação de si mesmo na tarefa de enfermagem rudimentar. Importante frisarmos alguns ensinamentos que o livro nos oferece, né? Principalmente da necessidade da humildade para recomeçar o trabalho no mundo espiritual.